Bom dia, me chamo Wagner Nazário, vou apresentar o meu projeto intitulado O Uso de Plantas Medicinais em Comunidade de Candomblé e Umbanda, do município de Teresópolis, Rio de Janeiro, conhecimento tradicional e os riscos potenciais. O meu orientador é o Dr. Marcelo Neto Galvão, e eu vou fazer agora uma breve introdução sobre o tema que eu desejo explorar. Bom, a utilização, né, de plantas com fins medicinais para o tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas, né, formas de prática medicinal da humanidade. Mesmo, né, com o desenvolvimento aí dos grandes laboratórios farmacêuticos, né, dos fármacos sintéticos, as plantas medicinais elas permanecem ainda como uma forma, né, como uma alternativa de tratamento em várias partes do mundo, né? Elas simbolizam muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades, né? De muitos grupos étnicos. No Brasil, um representante significativo do uso das plantas na terapêutica, o Brasil ele representa, né? Então, um representante significativo, né? Da utilização de plantas com finalidade terapêutica, né? Então, está atrelado porque o Brasil possui uma ampla, né, pluralidade cultural, as questões econômicas, né, que não favorecem o uso, né, de fármacos sintéticos por toda a população, né? A grande variedade de plantas disponíveis que a gente tem na nossa flora são fatores que fazem com que essa grande utilização. Considerando o Brasil no seu aspecto religioso, a cura com plantas ela é largamente utilizada, né, sendo observado aí, então o uso principalmente nas comunidades espíritas, né, e nas comunidades de Candomblé e Umbanda, né, nas comunidades afrodescendentes, e na definição de religiões espíritas, a gente utiliza a definição pontuada aí por Allan Kardec, né? Que trata, né, do espiritismo ou da doutrina espírita, né? Sendo aquela que contém os princípios sobre a imortalidade, né, da alma, a natureza dos espíritos e as relações, né, dos homens e as leis morais, né, da vida presente, da vida futura, né, e do provir daí da humanidade. Então, ela é uma doutrina filosófica, né, que constrói aí esse caminho, né, para o processo de entendimento de saúde e doença de modo geral. Então, como a doutrina espírita ela enxerga, né, esse processo de adoecimento, né? Então, a doutrina ela diz que todo processo, né, de molestia é de ordem espiritual, né? Então, razão pela qual não há, né, nessa doutrina doentes e logo, né, não há doenças, né, propriamente ditas. Eles acreditam que a enfermidade é um produto, né, derivado das violações que conscientemente praticamos, né, ao escolher o caminho aí do mal, de maneira voluntária, e a consequência dessa escolha é o sofrimento, né, que representa ao mesmo tempo a possibilidade, né, do desejo, né, da cura, né, essa função medicinal, né, para servir, né, como ajustamento do espírito culpado e logo, né, por consequência doente. Então, eles dizem que os remédios materiais, com raras exceções, eles podem curar integralmente, né? Mas eles podem ser utilizados aí, né, para aliviar muito e curar, né, onde for permitido. A cura completa, ela só acontece de forma espiritual, né? Então, ela não vai acontecer por interferência desse medicamento, ela vai servir como alívio, né, nesse processo, ela vai ser
um alívio. A cura, propriamente, ela só acontece nesse processo de cura do espírito, né? As religiões afrodescendentes, as plantas medicinais são indicadas aí por uma série de entidades, né? E elas visam aí trazer a harmonia, né, dos 4 elementos, né, da Terra, os elementos que compõem a, a Terra, né? Então, o ar, o fogo, a água, a terra, né? Esse processo de cura ele é mediado aí por orixás, né, que fazem esse elo entre esses elementos para que a gente tenha a cura, né? Grande parte das plantas são utilizadas aí para fazer chás, banhos, fumos, né? Então podem ser utilizadas de diferentes formas, né? Para que se tenha essa conexão dessas forças energéticas, né? De modo geral, né? Então os orixás são, portanto, têm essas forças energéticas, né? E são dotados de equilíbrio, né? Suas manifestações básicas são feitas por seres humanos, né? Por meio das incorporações, durante as cerimônias, através desses rituais, tá? Que podem ser praticados com finalidade de cura. O saber produzido, ele é passado muitas vezes pela oralidade, e essa perseguição ao conhecimento de matriz africana, ele faz com que muito desse saber seja perdido, né? Sabemos também que toda planta tem potencial, né, farmacológico, mas também tem potencial aí de causar dano, né, ao corpo, né, de modo geral. Então, é importante avaliar, né, esse potencial tóxico, e a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela fez a publicação da RDC 10 de 2010, que orienta, né, sobre o uso de drogas vegetais de acordo com o conhecimento popular, utilizados aí para o tratamento de doenças, né? Então, essa resolução, ela faz, né, recomendações, né, para o uso correto, né, dessas plantas, visto que elas podem apresentar aí potencial tóxico em si. Esse estudo ele tem como objetivo geral, né, realizar uma revisão bibliográfica, né, de modo geral, né, sobre o uso de plantas medicinais por comunidades religiosas e avaliar, né, esse risco da utilização com base nas evidências científicas em si, tá? Tendo como objetivos específicos reconhecer e categorizar o uso dessas plantas nos rituais, gerar uma listagem, né, taxonômica das plantas mais utilizadas nesses rituais, tendo também como objetivos específicos definir, né, a importância dessas plantas nesses rituais curativos, né, associados à atenção primária à saúde da comunidade que acessa, né, os terreiros de Candomblé e Umbanda, e promover intervenções de retorno à comunidade em resposta a esse conhecimento compartilhado com a produção de uma cartilha. Esse estudo toma como hipótese, né, que norteia o desenvolvimento desse trabalho, né, então a gente assume como hipótese a presença do componente vegetal em rituais, né, como sendo essencial, né, fazendo parte da identidade, né, e da cultura dessa religião, e as diversas utilizações de plantas, né, que contribuem significativamente para a preservação da biodiversidade e da inovação em medicamentos, né, da biodiversidade. A metodologia, ela parte de uma estratégia, né, de investigação, de uma abordagem qualitativa, né? Então, essa modalidade de pesquisa, ela busca compreender, né, a realidade na perspectiva dos participantes pesquisados, né? E tem como finalidade oferecer aí ao pesquisador entendimento, né, desses processos, desses fenômenos sociais
por meio da coleta de dados, né, que foi adotado aí por entrevistas, tá? Esse instrumento foram então realizados, né, dentro da metodologia, foram realizadas visitas a 30 casas, né, de culto afro-brasileiros, né, popularmente chamados de terreiros. Os informantes foram selecionados, né, foram escolhidos, né, pelos sacerdotes, né, pelos pais e mães de santo, né, que também acumulam, né, muito dos saberes, né, sobre folhas, sobre os rituais religiosos de Candomblé e Umbanda, mas que nessas religiões tem pessoas com missão específica, né? Então, para a colheita, para que a gente tivesse aí maior aproveitamento, né, dessas informações, os entrevistados, a escolha, né, dos entrevistados parte do método da bola de neve, né? Então, essa técnica ela foi escolhida porque ela permite o trabalho etnobotânico com informantes, né, que conduza, que é aqueles que, né, que possuem maior julgamento, né, maior conhecimento sobre um determinado assunto, né? Então, detém aí grande conhecimento sobre o uso de plantas medicinais, né, com finalidades terapêuticas. Por se tratar de um projeto que utiliza, né, seres humanos, ele foi passado, né, no Comitê de Ética de Pesquisa, né, foi aplicado posteriormente, né, aprovado, né, os formulários, né, que são formulários semi-estruturados com perguntas abertas e fechadas, foram coletadas, né, espécimes vegetais, né, para montagem de cicatas, né, que foram depositadas e para identificação posterior. Todos os pontos de coleta, né, desse material vegetal foram georreferenciados, né, criaram pontos geodésicos, né, pontos de GPS especificamente para identificação, né, e também os dados coletados, né, pelos formulários e esses dados, né, geográficos, eles foram tratados, trabalhados, né, no Excel, né, gerando um banco de dados e convertidos posteriormente em gráficos, né, e em tabelas. Como resultado preliminar, né, desse processo, a gente já tem dois artigos, né, então um artigo que fala especificamente dessa parcial dessa coleta, né, dessa investigação, né, do uso de plantas por religiões de matriz africana, né, no município de Teresópolis, né, então um pouquinho desse saber. A gente também tem como resultado preliminar esses dados, né, dessa coleta, né, desses 30 terreiros de Candomblé e Umbanda do município, oportunizou, né, abastecer o aplicativo criado, né, do mapeamento dos terreiros, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, esse estudo já contribuiu, né, com a produção, né, esse banco de dados gerados já contribuiu com esse aplicativo. E também gerou um capítulo de livro, né, falando especificamente do levantamento de plantas medicinais utilizadas como tratamento, né, alternativo frente à pandemia de Covid-19 no município de Teresópolis, né, pelos povos aí de matriz africana. Né? Então, um pouquinho do saber produzido nesse cenário de pandemia, né? Então, esses são alguns resultados. O projeto ainda está em construção, tem um tempinho aí para essa produção. Eu finalizo aqui, né, com a frase da Bell Hooks, né, e esperando que a gente seja capaz, né, de honrar, né, esse legado, né, da Bell Hooks, nos preocupando com amor, né, com pertencimento, nos preocupando com a comunidade, e não só em ser um nome, né, uma voz. É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer observação, contribuição ou pergunta, eu estou à disposição. Um abraço e até mais.